Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Espero que você e a sua família estejam bem, debaixo da graça, do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui juntos para mais um momento, meditarmos à luz da palavra do Senhor, mais uma quarta-feira, mais um tempo precioso para meditarmos na sua palavra. E para isso eu queria convidar você a abrir comigo a tua Bíblia, lá no livro de Josué, capítulo 4, do versículo 1 ao verso 7. Josué, capítulo 4, do versículo 1 ao verso 7, diz assim então a palavra do Senhor para nós. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. E cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. E essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Amém? Palavra do Senhor para nós, filhos do nosso Deus e Pai. Queridos, a título de mensagem, eu quero começar te dizendo que o Senhor, Ele se importa com as nossas memórias. Sim, o Senhor, Ele se importa, Ele se preocupa com as coisas que estão ocupando nossa mente, com aquilo que nós vamos lembrar. Por isso, se nós lermos lá em Filipenses, capítulo 4, verso 8, vai dizer assim para nós: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. Queridos, aquelas coisas que sobem, que vêm ao nosso pensamento, também são afetadas pelas nossas lembranças. Logo, o nosso pensamento, ele é fruto, ele é produto das nossas memórias internas. E aí também eu me recordo da palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, nas linguagens dos dias de hoje, que diz assim: Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida por seus pensamentos. E isso é tão verdadeiro, se nós olharmos para a primeira geração de israelita, que sai do Egito, exceto Josué e Caleb, nós vamos ver que eles se deixaram levar por pensamentos de inferioridade, de derrota, de escravidão, ao invés de lembrarem dos feitos poderosos que o Senhor estava fazendo no meio deles, a fim de os levar para Canaã. Quando eles buscaram na sua memória, eles perceberam que tinham se apegado. O que eles encontraram foram sentimentos de incapacidade, de sofrimento, ao invés de olharem e ver o Deus que sempre esteve e estava com eles no meio do caminho. Queridos? Então, daí nós vemos a importância das pedras, porque o Senhor quer que nós nos lembremos daquilo que vale a pena, daquilo que vai contribuir para o nosso crescimento. Então, o Senhor, Ele se importa com as nossas memórias. Primeiro, porque elas afetam e tocam as nossas emoções, os nossos sentimentos. Se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vamos ver lá no episódio de João 20, diante da narrativa da incredulidade de Tomé, Jesus disse para Tomé assim: Olha, vem, pode tocar no lado e nas marcas da minha mão. Vem, toca e vê. Porque se nós lembrarmos, Tomé, ele disse que ele só acreditaria que era o Senhor se ele tocasse nas marcas. Então Jesus, ele faz isso, ele permite que Tomé toque nas suas marcas. E aí o que nós aprendemos é que só alguém curado no Senhor permite que outro toque nas suas feridas, porque ele sabe que não dói mais.
Jesus, ele ressignificou, ele deu um novo sentido ao seu sofrimento, à cruz. Aquilo que era maldição, ele transformou em salvação. Aquilo que era vergonha, ele transformou em recomeço e esperança. Aquilo que era morte, ele transformou em vida. Jesus não se permitiu ficar preso em mágoas, tristeza, amargura, ressentimento, né? Talvez reclamando e lamentando, ai, por que isso aconteceu comigo? O que fizeram comigo? Não, pelo contrário. Jesus deu um novo sentido, Jesus deu outro sentido, na verdade, a todas as coisas que lhe aconteceram. E se nós vemos esse mesmo episódio, nós vemos que ele adentra aquele ambiente, aquela casa, e ele diz, paz seja convosco. Só alguém curado na sua alma, só alguém resolvido na sua alma, consegue manifestar a paz de Deus, a paz do Espírito do Senhor. E, amados, o Senhor deseja fazer isso conosco também. Ele deseja curar as nossas memórias. O Senhor não vai nos fazer esquecer. Muitos, de nós e muitos irmãos, muitas vezes oram pedindo, ai, Senhor, me faz esquecer o que eu vivi no passado, me faz esquecer os meus traumas. Não, querido, o Senhor não tem pretensão alguma de nos fazer esquecer. O que o Senhor quer é fazer parar de doer. Porque o seu passado, as suas memórias, aquilo que você viveu, é matéria-prima nas mãos do Senhor, para aquilo que você vai se tornando ao longo do caminho com Ele. E se nós olharmos, isso aconteceu na vida de José. Lá em Gênesis, capítulo 45, no versículo 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor para nós. Deus me enviou adiante de vós, aqui é José falando para seus irmãos, para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então José, ele entendeu que tudo aquilo que lhe aconteceu cooperou para o propósito do Senhor na sua vida. Por isso, querido, permita ao Senhor curar suas memórias, para que elas não lhe impeçam de viver o novo de Deus, para que elas não lhe impeçam de viver o projeto, o plano do Senhor. Permita o Senhor curá-las, para que elas não venham a te corroer por dentro. Permita o Senhor curar as suas memórias, para que elas não venham a doer mais, para que possamos ser como Jesus. Olha, eu tenho marcas, a vida imprimiu em mim marcas, mas eu não sinto mais dor, eu não estou preso mais nela, eu não estou preso mais no meu passado e nas dores que eu vivi no meu passado, porque o Senhor me fez dar novo sentido à minha vida e à minha história. Isso é cura das nossas memórias. Nós vamos lembrar, mas não vai doer mais. Então, o Senhor, ele deseja curar as nossas memórias. Segundo, o Senhor se importa, sim, com as nossas memórias. 2, porque elas são marco direcional. Sim, as nossas memórias nos direcionam durante a nossa caminhada. Elas nos direcionam quando tudo parece sem rumo, quando tudo parece não mudar, quando tudo parece não ter mais efeito. Elas nos direcionam. Aquelas pedras que o Senhor, pediu Josué para que levantasse um memorial ali naquele lugar, aquelas pedras sinalizavam que não existe oração que não seja respondida, porque no tempo certo o Senhor levou o povo a entrar na Canaã. Aquelas pedras sinalizavam o poder de Deus. Aquelas pedras gritavam e apontavam o domínio e o controle do Senhor sobre toda e qualquer circunstância, inclusive sobre a ação da natureza. Porque o Senhor, ele abriu o Mar Vermelho, ele cortou as águas do Jordão, o nosso Deus parou o sol, ele mandou chuva, ele fez chover, ele acalmou o vento e o mar. Esse é o nosso Deus. Aquelas pedras serviu para lembrá-los quem era o Deus que eles serviam, assim como que tudo aquilo que eles viveram e onde eles chegaram foi por meio do Senhor e da sua potente mão. Justamente, querido, porque lá em Jó, capítulo 13, verso 12, diz assim: as vossas memórias são como cinzas. Ou seja, as vossas memórias se desfazem, elas desaparecem muito rápido, elas se perdem muito rápido. Então, o Senhor,
ele vai trabalhar de modo a deixar para nós marcos, símbolos, sinais balizadores que vão nos iluminar para continuarmos na direção correta. Por isso que nós vemos que o Senhor, ele entrega tábuas da lei. O Senhor, na primeira Páscoa, lá em Êxodo 12, ele diz que isso será por memorial perpétuo. A celebração da ceia, Jesus diz o quê? Fazei isto em memória de mim. O Senhor deixou e deixa sempre balizadores, que é para nos direcionar para onde olhar e para onde seguir. Por isso que Paulo, lá na sua carta, lá em 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 5 e 6, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento. Aqui é Paulo dirigindo-se a Timóteo, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, estou certo que também existiu em ti. Por essa razão, pois te aconselho que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então aqui, Paulo, ele está fazendo o quê? Ele está estabelecendo padrão, um marco para Timóteo. Ele está dizendo assim, olha, pela recordação. O que é recordação, querido? São lembranças, são memórias. Paulo aqui está dizendo para Timóteo, olha para trás, olha para o início, olha para aquele começo que a sua fé estava sendo gerada no Senhor. Ele então estabelece modelos, a mesma fé que habitou na sua avó, na sua mãe, que eu creio que também estava em ti. O que Paulo estava fazendo aqui, né, porque de acordo com a descrição da carta, com o contexto, Timóteo estava passando por algumas dificuldades, por algumas crises. E o que Paulo está fazendo aqui para Timóteo é estabelecendo um marco inicial, estabelecendo um lugar de apoio, uma bússola, um direcionamento para Timóteo, para enfrentar essas crises. O mesmo ocorreu com o profeta Jeremias, diante de um dilema que ele enfrentou. Nós podemos visualizar lá em Lamentações, capítulo 3, versos 19 ao 21. Ele diz assim, pela que minha alma recorda do sofrimento, do pranto, do choro, e se angustia, e se aflige, e se entristece dentro de mim. E aí no versículo 21, Jeremias então vai romper, ele vai dizer assim, contudo eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Jeremias estava falando consigo mesmo, ele estava se fazendo refletir. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A minha alma tenta se agarrar à dor, ao sofrimento, mas eu não quero, eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança. E nos versículos seguintes ele vai narrando e descrevendo as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. Ele vai narrando a bondade do Senhor para aqueles que nele esperam. Ele vai narrando sobre a salvação do Senhor. E diante de um povo que estava sendo assolado pelo exílio da Babilônia, Jeremias então está dizendo, olha, escolha bem aquilo que você vai se apegar, escolha bem aquilo que você vai lembrar. E aí ele está dizendo, olha, eu escolho lembrar da misericórdia, da bondade, da salvação do Senhor. Por isso ele diz, olha, eu quero trazer à memória o que pode dar esperança. Ele estava orientando o povo através da sua vida, dizendo, olha, traga à memória aquilo que pode te salvar, te fortalecer, alimentar a sua fé diante dos dias maus. Porque serão essas coisas que irão fazer a diferença e te permitir passar por esses dias. E aí lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, alguns dizem que foi Salomão, outros dizem que foi um ancião, mas não sabemos qual foi. Eu quero acreditar que foi Salomão na sua velhice. E quando Salomão ele escreveu esse verso, ele diz assim no capítulo 12 de Eclesiastes, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Aqui esse Senhor está nos aconselhando, construa memórias, momentos, balizadores que você poderá acessar nos dias das dores, nos dias maus. E foi isso que o Senhor fez quando disse Josué, você orienta o povo a carregar 12 pedras
e que no futuro os pais, eles orientem os filhos. O que Deus estava querendo é que os pais orientassem os filhos, ou a geração mais nova, que não viveu aquele momento, e inclusive eles mesmos, diante das crises, diante da adversidade, a olhar para aquelas pedras, para aquele lugar, e lembrar de quem era o Senhor, lembrar da grandeza do Senhor, lembrar que o Senhor esteve com ele nos momentos críticos da sua vida. Então, o Senhor, ele criou ali para aquela geração um lugar de apoio físico, não só físico, como na sua memória, porque aquelas pedras poderiam ser apenas um monturo de pedras, mas o Senhor deu significado. O Senhor disse, olha, quando perguntarem o que são essas pedras, dizem que foi nesse lugar que o Senhor cortou as águas do Jordão, e por isso vocês conseguiram pegar essas pedras, porque elas estavam no fundo do rio. O Jordão estava no seu período de cheias, e Deus então, fez com que aquela enchente, com aquelas cheias, dividissem as suas águas e o povo passasse a seco no meio do Jordão. Então o Senhor estava criando um ambiente, um lugar para fazer o povo se reabastecer, combustível da fé. E aí, amados, o Senhor deseja fazer isso conosco também, criar um lugar na nossa mente, um lugar físico, que nós possamos acessar e voltar, em tempos de adversidade, em tempos que a gente ficar sem direcionamento, a gente sabe o que buscar, aonde buscar, as coisas que vão nos direcionar para continuarmos a caminhada em direção ao Senhor. E algo muito pessoal, você não precisa acreditar porque foi uma revelação, algo que o Senhor falou no meu coração nesse dia. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, lá em João 21, o Senhor já me deu tantas revelações, tanta interpretação nesse capítulo, mas o texto diz que Pedro, então, ele nega Jesus, e aí ele volta para Galiléia, e o texto diz que a fim de pescar. E aí, então, o Senhor falou ao meu coração, Pedro, quando volta para Galiléia a fim de pescar, ele, na verdade, estava buscando e voltando para o início, buscando se apegar no momento inicial da sua caminhada, um marco, um lugar de apoio, porque naquele lugar, no início, o Senhor Jesus chamou ele. No início, ele teve encontro com Jesus. E quando ele teve esse encontro com Jesus, ele abriu mão de tudo. Ele sentiu o seu coração ardendo. Ele teve a paixão, ele tinha a convicção ardente no seu coração de quem era Jesus. Então largou tudo e o seguiu. E ele sabia que aquele lugar junto com o Senhor era o lugar mais especial, mais seguro, porque aqueceu o seu coração naquele dia. Então, quando ele erra, quando ele perde o caminho, ele volta ao lugar aonde ele teve um dos maiores encontros e mudanças da sua vida com Jesus. E é isso que o Senhor também quer fazer conosco. Ele quer dar significado ao nosso passado. Ele quer dar significado àquilo que nós olhamos e parece ser pedras, parece ser pedra de tropeço, parece ser obstáculo, empecilho, parece não ter sentido. O Senhor quer dar sentido, como Ele fez com aquelas pedras. Por isso, permita o Senhor curar as suas memórias, porque as suas memórias curadas no Senhor, você vai resolver, você vai ter as pazes com o seu passado, e você vai olhar para ele, não ficar mais preso nele, mas entender que o Senhor deu novo sentido, o Senhor fez novo todas as coisas na sua vida, no seu passado já está resolvido, e você vai olhar só para frente, para o futuro, avante, rumo ao alvo que é Jesus. Quando o Senhor curar nossas memórias, então ali nós vamos ter, essas memórias irão nos direcionar quando o dia mal chegar. Essas memórias irão nos levar, continuar nos impulsionando a estar com o Senhor, porque nós vamos entender, ainda que estejamos vivendo dias difíceis, dias de choro, dias de luto, dias de dificuldade, a gente vai entender que o Senhor ainda nos ama, embora passando por esses dias, o Senhor ainda está conosco, porque nós vamos estar sendo alimentados pelas memórias internas, pelos marcos que o Senhor vai gerar na nossa vida interior, que vai nos direcionar no dia da adversidade. Então permita, querido, que o Senhor cure as suas memórias, para que você não sinta mais dor, que você não sinta mais culpa quando lembrar delas, que você não sinta vergonha delas, mas entenda que essas memórias, na mão do Senhor, são verdadeiros instrumentos. Tudo aquilo que você viveu
é instrumento na mão do Senhor para te aperfeiçoar se você deixar, para te levar a viver coisas lindas e grandiosas se você deixar. E elas vão te levar para mais perto do Senhor. Entenda tudo aquilo que você viveu, querido, foi para te levar para mais perto do Senhor. Então, abra mão do passado, perdoa, deixa no passado, enterre, deixa lá, deixa o Senhor te ajudar a livrar dessas coisas, porque tudo aquilo que a gente passa na vida, na verdade, se nós deixarmos e pensarmos, nos levou para mais perto do Senhor. Então, o Senhor quer dar esse novo significado. Ele quer ressignificar o nosso passado, para que a gente olhe e veja ele de forma diferente. Eu creio que aquela geração nunca mais olhou para aquelas pedras e apenas achou que eram pedras, porque teve um novo significado. Embora a Bíblia diz que entre a geração de Josué e de Juízes o povo se esqueceu do Senhor, porque eles esqueceram de passar aquilo que o Senhor tinha feito. Eles esqueceram de levar os seus filhos, eles esqueceram de voltar lá naquele lugar, daquele memorial, todas as vezes que estavam em crise. Talvez porque eles achavam que era perca de tempo. Mas não, querido. É necessário parar muitas das vezes e voltar lá naquele lugar onde nossa fé e convicção no Senhor era maior do que tudo, para continuarmos a caminhada. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Quer dar novo sentido, ressignificar a nossa vida, para que essas memórias não venham a ser pedras de tropeço, mas pedras vivas nas mãos do Senhor para abençoar a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Obrigada porque o Senhor se preocupa e se importa com tudo aquilo que nós passamos nessa vida. As nossas memórias, o nosso passado, aquilo que vivemos é precioso demais para o Senhor. E por isso que o Senhor deseja curar-nos. Por isso que o Senhor deseja tirar toda a dor. Por isso que o Senhor deseja ressignificar aquilo que vivemos. Porque o Senhor deseja nos levar a lugares maravilhosos contigo. Apresentar um futuro pelo qual nós não podemos viver se estivermos presos nas dores, no sofrimento do passado. Por isso, Espírito Santo, cura cada um que estiver ouvindo, cura as nossas memórias, para que nós olhemos para trás e não venhamos a ter ressentimento, mas possamos viver uma nova história a partir daquilo que vivemos. Senhor, abençoe as nossas memórias, cure elas, nos encontre nelas, para que elas sejam um marco, um balizador, um sinal na nossa caminhada, para que toda vez que precisarmos, todas as vezes que nos sentirmos cansados, todas as vezes que não tivermos força, para que possamos voltar neste lugar e sermos abastecidos pelo primeiro amor, pelo primeiro encontro, pelo momento onde nós tínhamos convicção de tudo, onde nós tínhamos convicção de quem era o Senhor na nossa vida e de que podíamos, Senhor, todas as coisas naquele que nos fortalece. Por isso, Pai, cura as nossas memórias, abençoe a nossa vida, para que possamos continuar avante, olhando para o Senhor. É o que nós oramos, no nome que é vivo, santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, querido, e te guarde. E nunca se esqueça que o Senhor se importa com tudo na sua vida. Amém? Deus te abençoe.